Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que, bom, mexe com todo mundo: a morte. Com certeza. Só que por um ângulo um pouco diferente. Como alguém que é ateu, que não acredita em Deus, encara o fim da vida. Especialmente se a gente compara com as promessas, que muitas religiões fazem sobre um pós-vida. Exato. Vamos dar uma olhada nas ideias do Penn Jillette, sabe? O mágico. Baseado numa conversa com ele e num resumo do que ele pensa. A ideia é entender como dá para lidar com a mortalidade sem um roteiro religioso, digamos assim. Sim. E o interessante é que as fontes mostram uma visão bem pessoal do Jillette. Ele fala que não teme a morte em si, mas sente uma tristeza, sabe? Pela perda, pela ausência que fica das pessoas queridas. Entendo. É uma busca por sentido focada no aqui e agora, né? Sem essa coisa do depois. Bem diferente da busca por consolo no transcendente. E a história de como ele virou ateu é surpreendente, né? Ele conta que não foi por uma experiência ruim com religião. Pelo contrário, foi pela gentileza que ele viu. Nossa, que diferente. Pois é. Ele começou a questionar tudo com os 16 anos, lendo a Bíblia, e foi incentivado num grupo de jovens da igreja. A bondade das pessoas, dos pais dele, que eram cristãos, fez ele sentir que não precisava de algo mais, sabe? Totalmente. Isso quebra muito aquele estereótipo do ateu que é revoltado com a religião, né? Exato. E a história da mãe dele também é, muito forte. Virou ateia aos 80 anos. E não foi por crise de fé, foi por ética. A igreja demitiu a pastora por apoiar a comunidade LGBTQ+. Sério? Sim, e a reação dela foi tipo, que se dane sua Bíblia. Isso diz muito, né? Sobre como os valores pessoais às vezes falam mais alto que a doutrina. Mostra que romper com a fé pode vir de lugares bem inesperados. Faz todo sentido. E aí, como essa origem se reflete na hora de pensar sobre o fim? Ele diz que não tem medo da morte. Fala de um jeito bem direto. Todos vamos morrer. Aceitação. Mas ele admite a tristeza pela perda de quem ama, uma coisa que ficou mais forte para ele recentemente, com amigos e tal. A grande preocupação mesmo parece ser evitar a dor desnecessária no processo. E ele faz uma distinção bem clara entre medo e arrependimento, né? Isso é importante. Aquela história do Christopher Hitchens que ele conta é... Uau! Qual história? O Hitchens disse que se ele estivesse morrendo, com muita dor, cheio de remédio, e de repente clamasse por Deus, aquele não seria mais ele. Nossa, pesado. Muito. Isso leva a gente a pensar sobre a própria ideia de continuidade do eu, né? Como o Jillette sugere, talvez a gente nem seja a mesma pessoa o tempo todo. Se é assim, como pensar num eu eterno? Fica complicado até fora da religião. Com certeza. É uma dissolução que talvez já aconteça aos poucos, né? E ele mesmo viu a mãe, já com demência, parecer encontrar um certo conforto na ideia do céu. Mas mesmo vendo isso, ele escolhe ficar com o que ele acredita ser a verdade. Mesmo que essa verdade não traga esse tipo de consolo. Aí ele joga uma pergunta, né? Será que acreditar num pós-vida acaba, diminuindo o valor que a gente dá pro agora? Boa pergunta. Focar demais no depois pode distrair do presente. É essa a provocação dele. É uma tensão clara que ele aponta. E ele vai além, sabe? Ele meio que duvida do quão real é esse conforto que a religião oferece na hora H. Ele comparou a experiência da mãe ateia com a do pai crente e não viu tanta diferença assim na prática. Interessante isso. Tanto que ele define o ateu radical não como alguém agressivo, mas como alguém que duvida que os outros realmente acreditem tão fundo assim. Tipo, será que não é mais uma convenção social útil para viver em grupo do que uma convicção firme diante do fim? Falando em grupo, em convenção social, ele reconhece o valor da comunidade que ele teve na igreja quando era jovem. Ele entende por que as pessoas buscam esses grupos, né? A segurança, o apoio. Sim, ele vê essa necessidade humana de pertencer. Faz parte. Mas, ao mesmo tempo, ele critica muito o tribalismo. Ah, sim. Essa coisa de formar grupos fechados, sabe? O nós contra eles, seja na religião, na política, onde for, ele propõe uma identidade mais ampla. Se ver como
Um de 7,8 bilhões. Uma identidade humana, universal. Exato. E ele diz que, curiosamente, a pandemia até reforçou nele esse senso de comunidade universal. Todo mundo vulnerável junto, né? Faz sentido. E isso conecta com uma coisa atual, né? Será que essa solidão que está crescendo na sociedade, junto com o declínio da religião tradicional, não está abrindo espaço para outros tipos de tribalismos? Ideologias que prometem pertencimento, mas podem ser complicadas? É um ponto importante para pensar. Então, para a gente amarrar aqui, a visão do Gileri é a de um ateísmo que nasce da gentileza, que encara a morte sem medo, mas com tristeza pela perda, que valoriza a verdade percebida mais do que o consolo religioso. E que rejeita o tribalismo, buscando uma conexão humana mais ampla. Exatamente. É um jeito de lidar com a finitude muito centrado na realidade presente, no aqui e agora. E fica a reflexão, né? Além do conforto ou desconforto que cada crença oferece, como é que essa tarefa de encarar o fim, sem um mapa, sem um roteiro de pós-vida, como isso pode, na verdade, forçar a gente a redefinir o que realmente importa? Como a gente escolhe viver o tempo que tem? Uma boa questão para a gente continuar pensando.